Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma análise de algumas ações e vamos olhar aí como é que foram os últimos dias. Inclusive, essa semana, né, na quinta-feira, foi feriado para o Brasil, a B3 não abriu, e na quinta-feira os mercados ficaram bastante negativos, e na sexta-feira, né, foi descontado aí para o Ibov, né, com aquele recuo, mas que começou a se recuperar logo depois. Entretanto, fechou a semana negativa. Mas Wall Street na sexta-feira também deu um salto na abertura. Entretanto, se a gente olhar para quem acompanhou aí, né? Se for olhar o gráfico semanal, o viés ainda está bastante negativo, está bem fraco, os principais índices, com exceção do Nasdaq. O Nasdaq foi o primeiro a se recuperar. Na semana passada, atingiu o topo histórico, ultrapassou o topo histórico, bateu os 10 mil pontos pela primeira vez, ok. Também recuou, porque também apresentava divergência baixista, mas dentre os principais índices, ele ainda vem com mais força. E o S&P, por exemplo, apesar deles terem fechado positivo, a semana está bastante negativa. Inclusive, se a gente olhar pelas médias móveis, a média móvel de 20 inclinada para baixo, né? Tem um engolfo no semanal de baixa, e o diário também sugere continuação da queda, porque formou um padrão, spinning bottom. Bom, num primeiro momento, né, a gente tem uma indecisão ali, claro, naquele nível, né, dos 3 mil pontos, porque se ele perder os 3 mil pontos, ele recua ainda muito mais. Provavelmente volta para a região de 2.700. Mas provavelmente ele ainda pode fazer um repique, como a indecisão, ele ainda pode fazer um repique e depois cair. Mas, a grosso modo, aquele spinning bottom, ele dá uma ideia de continuação, né? A gente vê e pelo semanal. E o Ibov também acabou fechando a semana negativo, né? Depois já tinha deixado o padrão na quarta-feira negativo, né? Um engolfo também de baixa, o que confirmou na sexta-feira. Bom, então vou analisar aqui algumas ações e olhar os últimos movimentos e qual a probabilidade para a semana. Então vamos lá. Aqui o S&P, né? Houve um salto na abertura, mas no decorrer da sessão, muitas começaram a recuar e fecharam negativas. Então vamos lá. Vamos começar com a VVAR. Vou tirar aqui o painel. Bom, a VVAR sempre foi uma ação assim bem cotada, né? As pessoas investindo bastante, um viés bastante positivo na questão da tese de investimento, né? Só que há algum tempo ela vem apresentando aí alguns inconvenientes, né? Que foram até superados, a questão de mudança de gestão, inconsistências contábeis também que apareceram aí, que descobriram, mas coisas superadas. Só que, né, superadas, mas que acaba respingando aí para a companhia, né, para o ativo. Bom, e aí, desde que apareceu o isolamento, né, no início do ano, que teve essas quedas nos mercados, pesou bastante e vem pesando bastante para o setor do varejo, né, e não é diferente para ela. Com muitas lojas fechadas também. O primeiro trimestre foi bem ruim, bem fraco, e vem pressionando aí também a VVAR. E aí, no início do mês, houve aí as declarações da empresa de que haveria uma possibilidade de uma capitalização, né, da companhia por meio de uma oferta de ações. Então, eles querem ofertar aí novas ações para conseguir uma captação, né? Isso aí
esses recursos que eles vão captar vai ser para a otimização da estrutura, né, de capital e o reforço do capital de giro. Ou seja, o primeiro trimestre foi muito ruim. E como é que você quer lucrar, ter um lucro, sendo que as lojas estão fechadas já há algum tempo, desde que tem o isolamento aí. Então, não produz, né, não lucra, não vende. Então, o dinheiro, se eles tinham, assim, um caixa, isso já está sendo queimado já há algum tempo, né? Porque como é que faz com funcionário, mesmo com o e-commerce, não lucra tanto assim, porque também o poder das pessoas, né, de compra caiu bastante, né? Muitas pessoas perderam emprego. Então, esse setor de varejo está diretamente atrelado à saúde, né, econômica do país. E não anda bem assim, por quê? Muito desemprego, né? E se tem desemprego, as pessoas não recebem, porque o país também tem mais emprego informal do que carteira assinada, e fica complicado, né? Então, eles precisam aí, reforçar, né, esse capital de giro, né? Eles precisam criar um movimento importante de formação de caixa, né? Mediante aí uma medida preventiva à deterioração do cenário, porque está complicado para vários setores, né? O setor aí que está muito mais pressionado. E com isso, esse viés positivo vai perdendo força, e é o que está acontecendo aqui com a Via Varejo. Então, inclusive, nesse momento atual, os dados econômicos, ninguém sabe, né? Porque desde que apareceu aí a apresentação do primeiro trimestre, e as lojas ainda continuam fechadas, estão voltando agora, né, aos poucos também, né, e fica aí, são dados insuficientes para uma avaliação adequada, ou seja, será que vale a pena investir? Bom, mas vamos lá. Aqui no diário, ela vem consolidando aqui durante 3 dias, consolidou nessa região de R$15, né? Dos R$15 aqui, essa resistência, que já foi resistência em janeiro desse ano. Então, ela criou aqui uma consolidação, ainda fez uma máxima e logo após veio a queda. Então, ela está consolidando de novo aqui. Tem possibilidade, tem espaço para vir para os R$17? Tem. Entretanto, ela deixou um topo mais baixo na última semana, o que me dá ainda maior ideia de uma correção. Num primeiro momento, eu tenho aqui a região dos R$13 para ela vir buscar, né? Inclusive, deixou o mesmo padrão também, o spinning bottom, aqui em 14,50. E se a gente olhar pelo RIC NASH, olha, já começa a debilidade, indecisão, e começa a entrar força de venda. Bom, na sexta-feira ela caiu aí menos 2%, menos 2,07% de queda. E olhando rapidamente, eu vejo uma maior correção, continuação da correção, né? Ela tem aqui os R$13 para voltar a buscar, inclusive porque eu tenho divergência baixista. No semanal, esse semanal aqui também, o candle já me dá também ideia de baixa, né? Que vai corrigir mais, porque ele fez uma alta maior e começou a se filtrar no candle seguinte. Não é um dark cloud, porque o fechamento teria que ser mais aqui abaixo, né? Ele teria que começar aqui, como se fosse um piercing line, né? Começar a penetrar o candle.
Entretanto, foi pouca coisa. Mas mesmo assim, me dá a ideia de que ainda vem buscar essa região dos R$13. Então, eu tenho aqui, possivelmente, um pivô de baixa. Mas só vai ativar se perder os R$13, né? A gente pode ver aqui pelo diário. Precisa perder esses fundos aqui para fazer maior correção. Aí, no primeiro momento, eu tenho 11,50 para ele vir buscar se romper os R$13. Aqui numa hora, porque ele ficou aqui, consolidou bastante aqui nos R$15 e ficou aqui em 14,50. Ele precisa perder os R$13, esses fundos aqui, se for realmente um pivô de baixa. E aí volta para essa região dos 12, né, 11,50. Semanal, ó, tem espaço para correção, né, mesmo porque, olhando pelas médias, aqui não tem direção e eu não tenho movimento de alta ainda consolidado, porque as linhas ainda andam aqui embaixo. E no mensal, o mensal tem resistência aqui nesses R$15, né? Nessa região dos R$15. Eu ainda não tive rompimento. E é preciso superar essa região para fazer nova perna de alta. Aqui no MACD já começa a recuar, né? Mas ainda não tenho reversão de movimento aqui não. Por enquanto, correção, que eu acredito que possa continuar. Inclusive também porque esse candle aqui pendurado numa resistência, né? Pode ser que corrija mais, tem grande probabilidade. E aqui, se ele fizer repique, se tiver um repique, eu tenho aqui 15,30, né? No 61,8, 15,53 no 809. Isso aqui os pontos que ela pode voltar essa região aqui de 15,50. Né? Fazer repique e nova perna de queda. E a divergência de baixa aqui no diário. Vamos lá para a próxima. Que é a Cogni. Bom, a Cogni está criando resistência no 7,50, consolidou aqui no nível de 6,50, né? Está nesse intervalo, 7,50 e 6,50. Está consolidando aqui. Na quarta-feira deixou esse candle baixista aqui. E na sexta-feira rompeu, né? Rompeu esse suporte e veio se aproximar dos R$6. Bom, também deixou aqui o spinning bottom, né? E num primeiro momento, se houver repique, porque ele já rompeu aqui a figura, se houver um repique, eu tenho a região aqui dos R$7 para ele voltar, 6,90. Se voltar, continuar a correção, que eu acho bem provável, porque a Cogni está bem fraca ainda. Na sexta-feira caiu menos 4,65%, e é bem provável que ela volte, o preço volte para essa região aqui de 5,20 para a Cogni. Também tem uma divergência de baixa aqui no diário, o MACD já começa a enfraquecer, e a grosso modo, no geral, a Cogni está bem fraca, então
vejo venda aí para a COG, porque além dela ter que superar esse 7,50, que ainda não superou, né, primeiro bloqueio, eu tenho toda essa faixa aqui, né, que já foi suporte no passado também, durante muito tempo, dessa região aqui dos R$ 9,00, 9,950, porque também anda a média de 200. Então, é bem provável que ela volte para essa região de 5,20. Aqui numa hora eu tenho R$ 6, né? Tô segurando aqui nos R$ 6. E se perder, o próximo é o número inteiro 5. Né? Que eu tenho 5,90. Se perder esse 5,90, volta aqui para dentro, inclusive testar aqui a figura. Porque desde que ela rompeu aqui, ela não fez nenhuma correção significativa, né? Ela consolidou aqui no 6,50. No semanal, a gente vê ainda maior fraqueza, né? Que está bem fraca. E, inclusive, as médias aqui, as linhas do MACD estão aqui embaixo ainda. Não, apenas o cruzamento delas não me dá reversão de movimento. E aqui o histograma bem fraco. Então, essa recuperação que ela teve aqui não quer dizer muita coisa, não. E também, se olhar pela média móvel apontando para baixo, ou seja, não tem força. Esse repique foi apenas um repique, não tem força. Na região dos R$ 7. Apesar desse candle aqui, se ele tivesse bem maior, ainda, né, dava uma maior direção para a venda. Entretanto, por enquanto aqui no semanal eu tenho um gift, né, uma correção aqui dentro da barra. Mas ela anda muito, muito fraca, então, no geral, a Cogni está vendedora. E aqui no semanal também mais fraco ainda está. Ela tem um primeiro momento aqui o 7,50, que não superou, não tocou, ela ficou em 7,26 na máxima, e fechou bem abaixo aí, dos 6,50, né? Ela fechou em 6,35, ainda fechou aqui abaixo do suporte. Então, para mim, a Cogni volta, grande chance de voltar para 5,20. Bom, vamos lá para a próxima. A Cielo. Também está bem fraca. A Cielo foi a que mais caiu também na sexta-feira, né? Dentre essas duas, VVAR Cogni foi a que mais caiu, com 7,25%, não, 7,68%. O viés vendedor está muito fraca e ela não consegue superar essa região dos R$ 5 aqui. Então, no diário, eu acredito que ela volte para 3,90, para essa região desses fundos aqui. Ela volte a buscar os 3,90. O MACD já está começando a enfraquecer, as linhas se encaminhando para baixo. Se a gente pegar dessa última perna aqui, tem 3,70, que ela pode voltar, né? Eu acredito aqui nos 3,90, no primeiro momento. Que ela venha buscar os 3,90, continue a corrigir. E se ela perder realmente esses R$ 4, aí volta para esses fundos aqui em 13,20. Né? Olha.
muito mais baixo que esse aqui de 2011, né? Com a mínima em 3,82. Você vê. Então, a Cielo está bem fraca. Inclusive, essa semana teve as notícias aí de que, foi na semana passada, aliás, que ela foi notificada pelo governo, porque tem exigido aí, a empresa tem exigido relatórios mensais dos clientes, né? Dos dados dos comerciantes também, e tanto dos lojistas como das pessoas físicas. E fui notificada aí para dar uma explicação sobre essas exigências aí, né? E ela tem requerido aí mensalmente o envio dos dados dos comércios, dos vendedores e os dados também dos clientes. Pronto. Mas o viés dela é totalmente negativo, está bem fraca. E outra coisa que eu vejo aqui, possível, uma possibilidade, mas que remota, né? Tá longe, é de um oco invertido. Ou seja, eu tenho aqui um primeiro ombro, a cabeça, e agora começa a se formar possivelmente o segundo ombro. Se ela não perder esses R$4, ela pode vir buscar R$3,90, repique, né, os R$3,90, R$4, e aí avançar para os R$6,50, que é o 100% aqui, se houver, né, desse ombro cabeça a ombro, invertido. Mas o viés totalmente negativo, e ainda vejo grande chance de voltar a R$3,90. No semanal, olha, mais fraqueza para Cielo. A gente vê aqui, método de histograma. Não tem força alguma. Esse movimento que ela fez dessa cunha baixista, dessa cunha descendente, né, um padrão altista, foi apenas um repique nessa região dos R$5. Inclusive, ela não ultrapassa aqui há bastante tempo, está com uma grande resistência. E a próxima zona é o 6,50, que ela pode buscar se romper aqui esse 5,20. Né? Mas vejo uma possibilidade aqui. Inclusive, porque o que reforça para mim é o mensal, sobre esse ombro, cabeça a ombro, mas tudo vai depender de um rompimento dessa zona de 5,20. Eu tenho aqui o Morningstar, ou um bebê abandonado, também são semelhantes. Porque o movimento também do MACD histograma aqui, por enquanto, é fraco, né, para venda. Entretanto, as linhas continuam aqui com viés totalmente negativo. Mas o que ativa esse padrão é o rompimento da última máxima, que seria desse candle aqui. Então, eu tenho um candle negativo, gap down, um gap up, e aí o rompimento da máxima aqui, que é o 5,20. Então, se houver esse rompimento, eu tenho, no primeiro momento, voltar aqui para 6,50. Mas a gente pode ver que está bem fraco, bem fraco. Já houve grande resistência aqui no passado, em 2010, nessa região de 5,20, ficou vários meses aqui nesse ponto, e só conseguiu romper em junho de 2011, que é aí que fez toda a alta. Consolidou aqui, tá vendo, nessa faixa de 17,50, durante bastante tempo também, vários e vários meses, testando aqui esse nível. Até que houve um rompimento em 2018. Bom, e daí, desde que rompeu aqui esses 17,50, nunca mais ganhou força. E só vem enfraquecendo cada vez mais, está bem fraca. E vamos ver, ela precisa superar esse 5,20, porque está criando bastante resistência novamente aqui,
esse nível. E vejo mais correção para ela. No primeiro momento aqui nesses fundos em 3,90. Bom, agora vamos ver HGTX. A Hering, também bem fraca, caiu mais de 7% na sexta-feira. Já tinha feito um recuo grande aqui na quarta, né? Deixou aqui um golfo de baixa. E perdeu esses R$15 aqui com bastante força. Entrou bastante pressão de venda aqui, né? Descontando aí os movimentos da quinta. Bom, aqui a HGTX não consegue superar os R$16, apesar de ter feito máxima aqui no dia 10 em 17,28. Não tive rompimento nessa região dos 16 ainda. E no primeiro momento ela precisa sair dos 16 e o outro travão que ela tem é aqui a região dos R$20, né? Nem 19, são os R$20, essa região aqui. Mas para que ela volte a ter uma tendência, uma grande perna de alta aqui, um grande movimento, tá longe disso. Sinceramente, não vejo aqui esse movimento todo para a Hering. E o que eu vejo aqui, apesar dela ter se segurado nesses R$14, inclusive, olhando pelas médias, tem uma média aqui ainda, né? Se houver um rompimento, ela vai vir aqui para baixo para os R$13 novamente, dentro dessa confusão aqui, vai voltar para essa confusão que teve aqui no mês de abril. E depois, se perder os 13, voltar para 10,50, né? Ou ainda menos. No diário, né? Esse engolfo de baixa aqui já foi ativado, que vem se segurando aqui nessa região dos R$15. E aí, se a gente projetar, eu tenho 100% em 13,20. Então, acho bem provável que ela volte para cá testar esses fundos aqui. Acredito na continuação da correção. Para a HTX, tem divergência também, aqui, que precisa superar esses 16 que ela não supera. Aqui numa hora, num primeiro momento, eu tenho um ponto-chave aqui para ela, nos R$13. Né? Se eu for traçar uma linha aqui, tendência está válida, né? Porque eu já tive 3 toques e ela está se segurando aqui nessa região de 14,50. Inclusive, nesse último movimento, nessa última perna, ela está aqui no 61,8, né? 14,50. Mas, se ela romper os R$13, se houver o rompimento, eu tenho aqui os R$12, 11,97 para ela voltar, R$12, para ela voltar a testar. Mas o viés aqui, no geral, o viés para ela é negativo, tá fraca a HGTX também. Ou seja, agora que tá voltando, né? Tá voltando para São Paulo, foi agora essa última semana, né? As lojas de rua. Na sexta-feira foi os shoppings, mas
Gente, sinceramente, não é muito assim, como se diz, não é muita garantia, né? Porque a economia tá péssima, né? E levou uma porrada aí no primeiro trimestre. Vocês acham que o segundo trimestre vai ser bom? Ou seja, tem muito lojista também que está voltando, questão dos shoppings, porque os shoppings, as administradoras estão pressionando para voltar, porque quer receber. Agora, como que recebe? Se não produziu esse tempo todo, se não vendeu nada, até recuperar o que faturava antes de fechar, vai demorar, entendeu? Se abrir agora, vai faturar pouco, né? E esse comércio, questão de roupa e sapato, quem que vai gastar com isso? Quem que vai fazer grandes gastos agora? O pessoal está mais preocupado em se alimentar, né? Porque já é difícil para muita gente, já está difícil, né? Muita gente está correndo, uns têm que ajudar os outros. Tem muita gente já passando necessidade, né? Inclusive para os preços também das mercadorias, dos alimentos estão muito caros, né? E não sei, não vejo tanta vantagem assim. Esse setor de vestuário e calçado já vem, assim, já vem se deteriorando há muito tempo. Para mim, na minha visão, está bem defasado, porque está se tornando, é uma coisa, se você é grosso modo, é supérfluo, né? Porque com roupa e sapato a gente vai se aguentando, né? Pelo menos eu penso assim. Não pode estar sempre gastando. Agora, com o alimento, não, né? O alimento é uma necessidade. Mesmo assim, o setor de restaurante, né? Os restaurantes muitos fecharam, de alimentação, muitos fecharam, não aguentaram, então você imagina, né? Não sei. Aqui para o semanal também a gente pode ver que foi apenas um repique pela condição da média móvel. A de 200 aqui na região dos 20 continua sendo barreira, mas ele tá complicado até para ultrapassar aqui esses 16, né? Que essa área aqui já foi bastante de grande resistência, já bem no passado, ó, 2016, aqui, ó, 2018. Então, por enquanto, vejo bastante fraqueza aqui, ó, muita fraqueza para HGTX, muita fraqueza, viés totalmente negativo. E o que eu vejo é que esse movimento que teve de alta foi apenas um repique. Deixa eu ver o mensal, não vi. Olha, mensal bastante pressão de venda, desde que entrou aqui na região dos R$17. Bastante pressão de venda. Aqui uma estrela cadente, nessa região dos R$13. E se perder esses R$13, olha, já que a gente pode ir. R$9,14. Deixa eu ver esse fundo aqui. Vai vir buscar essa mínima aqui de julho de 2015, olha bem. Essa mínima foi de 8,35. Então, pode vir buscar esses fundos aqui, ó, de 2015. Tá bem fraco, olha. Mas ainda não confirmou totalmente o viés negativo, porque as médias ainda estão vindo aqui para baixo, né, essas linhas do MACD. E aqui o histograma está bem vermelho, está bem negativo. Um viés negativo aí para HGTX. E o que eu vejo é retorno para a zona aqui dos R$13, que ainda é uma faixa de preço que, no primeiro momento, pode segurar a HGTX, mas se ela perder, vai buscar ainda mais abaixo. Pode haver um terceiro toque, terceiro toque aqui, né, nos 10,50. Mas para ter aqui uma tendência de alta, está bem longe ainda.
E a última que é a Marfrig. A Marfrig subiu na sexta-feira, também pela esteira do dólar, né? O dólar abriu com bastante folga aí, acima dos R$ 5. Abriu perto de 5,10. E acompanhou aí a Marfrig. Entretanto, ela na sexta-feira, ela abriu aqui em 12,19, ainda abriu abaixo, né? Aqui da quarta-feira. Mas como o dólar avançou, ela recuperou. E deixou um engolfo de alta aqui no diário. No primeiro momento, eu tenho aqui uma possível reversão desse movimento aqui, dessa indecisão. Entretanto, ela também tem grande resistência nessa zona aqui de 13,20, não passa daqui, não rompe. E se acionar esse engolfo aqui na segunda-feira, primeiro ela precisa romper essa região. E aí volta aqui para esses topos, para essa região de topos, R$ 14,05, que seria o 100% aqui desse engolfo. Aqui no MACD histograma, a gente já começa a ver a debilidade aqui do movimento. Entretanto, o histograma já vem fraco há muito tempo, mas as linhas ainda continuam aqui em cima. Mas já me mostra a debilidade há algum tempo. Então, eu tenho um movimento aqui para a Cogni, apesar desse engolfo, né? Eu vejo apenas no primeiro momento como um repique, aqui nessa região dos 14, dessa última perna aqui de correção, e do modo geral o que eu vejo é venda para Marfrig. Também só ativa se romper aqui, não basta só romper a massa, porque tem grande resistência já, considerada pelos candles passados. Então precisa romper essa região e vir buscar aqui os 14, nessa resistência aqui. O semanal, a semana prévia me deixou esse candle aqui, que para mim já me dava uma ideia de venda, né? Ainda corrigir ainda mais, após essa entrada aqui, essa pressão de venda aqui. E mesmo porque ela tem esse grande bloqueio aqui nos 13,20 que não consegue ultrapassar. Então, se for projetar esse candle aqui, que eu marquei, que eu encaro como um doji baixista, né? Eu tenho 100% em 11,30. E eu acredito nesse retorno aí da Marfrig para a região dos R$ 11. Aqui o semanal começa também a debilidade já. Tem essa parada aqui nesse intervalo de 13,20 e R$ 12, mas eu acredito apenas num repique e ela continue a continuar aí a corrigir. No mensal, e eu vejo também pelo mensal, porque se a gente for olhar bem, o mês de abril, né, veio fazer aqui, já fechou abaixo do anterior. Teve todo esse movimento aqui, após aquelas quedas, né, voltou e fechou aqui em 12,84. O mês seguinte, o mês de maio, já abriu em 12,35, né, abriu bem abaixo, fez a máxima aqui em 14,93, se aproximou dos 15, mas entrou grande pressão de venda, ou seja, vem acompanhando aí os movimentos do dólar, né, que vem desacelerando. E aí, o mês de junho está sendo assim, totalmente essa indecisão de que vá fazer nova perna de alta. Então, esses 13,20 aqui está sendo uma zona crucial para a Marfrig, não está ultrapassando essa zona, e eu já tenho aqui o spinning top. E o que vai depender aqui é a abertura do mês seguinte. Enquanto está muito longe, né? Um pouco longe ainda, ainda estamos na metade, né, do mês, mas pelos outros eu já vejo grande debilidade,
num primeiro momento, eu tenho uma compra aqui, mas para retorno aos R$14. Não vejo movimento maior que isso, mesmo porque a média também está apontando para baixo, né? Se a gente olhar aqui pela média móvel, fechou abaixo da média, mas isso não quer dizer nada. Só que um movimento aqui de compra se romper os 13,20. Do modo geral, eu ainda vejo correção para Marfrig. E aqui, numa hora, que eu até já tinha mostrado na última análise, um ombro, cabeça a ombro se formando. E desde que ele testou aqui, no final de maio, os 12,30, ele vem consolidando, né? O preço vem consolidando aqui nesse intervalo, 13,20 e 12,30. Bom, por isso mesmo, essa aqui é a neckline, os 12,30. Então, pode romper, fazer pullback e voltar a cair. O 100% é aqui em 10,50, né? E o ponto-chave aqui para a Marfrig é os R$12. Se perder, vem aqui para baixo, né? Se perder, vem aqui para baixo. Então, é bem provável que ela volte a buscar os R$11, inclusive porque eu tenho a média de 200 aqui no diário. Então, é o primeiro ponto de parada aqui para a Marfrig. E pelo candle que deixou aqui na sexta-feira, esse move de alta, ele por si só não me dá compra, só se houver o rompimento aqui dos 13,20. Bom, gente, espero que ajude vocês de alguma forma, toda a minha perspectiva em relação a esses ativos. E na minha visão também, em relação à economia, todo esse cenário, porque foi um choque, né, para a economia global, não é só para o Brasil, mas, entretanto, o Brasil já tem um histórico complicado. E o que ainda pressiona ainda mais é esse cenário político aí no Brasil, que está bastante atribulado e vai penalizando ele ainda mais. Então, para mim, que eu até comentei numa postagem minha, acredito que um position, eu acho que já ficou para trás, né? Se posicionar, ficar anos posicionada numa ação, acho que esse tempo já passou. Eu encaro mais como curto prazo. No máximo 2 dias, né? E olha lá, porque... Por isso que eu enfatizo muito mais o day trade, porque é muito melhor você ir lá, né, pegar um movimento e embolsar e tchau, amanhã é outro dia. Se houver outra possibilidade, oportunidade de entrada, ok. Mas eu encaro os mercados já há algum tempo para o curto prazo, porque qualquer vento, né, que passe já muda tudo, já distorce tudo, né, que foi o que aconteceu aí, né, foi de repente todos os mercados naquela queda, naquele crash, e vários circuit break também na bolsa. Então, eu acredito mais no curto prazo, né, porque muita gente fala, não fica seguindo aí esses pessimistas, dando ouvido a essa gente pessimista, de que a bolsa vai fazer uma segunda onda de queda, né, de que os mercados terão uma nova onda de baixa, mas mesmo que faça o day trade, eu acredito que os fundamentos também têm seu valor, porque nesse cenário atual, há uma distorção muito grande entre o preço da ação e os fundamentos, né? Então, eles andam assim, em extremos opostos. Então, por isso mesmo que faz falta, mesmo que seja pelo day trade. Eu acredito que faz muita falta. Eu não vejo isso como pessimista, com uma visão pessimista. E mesmo que faça day trade, você tem que ter uma base, porque você não vai simplesmente abrir um gráfico nos 5 minutos e vai entrar, né? Da onde que você vai tirar a sua ideia para entrar? Um gráfico maior, né? Não só
Os fundamentos, ele vai filtrar o movimento, assim, o viés, né? A tendência, qual que é o viés ali daquele ativo. E aí, para aquele momento, porque a gente sabe muito bem que no trade a gente lida com probabilidades, né? Então, cada momento é único. Mas, no geral, você precisa olhar o tempo maior para se basear para o tempo menor. Então, eu não vejo isso como visão pessimista. Mas, cada um tem uma perspectiva, inclusive também para as análises. E espero que ajude vocês de alguma forma. E vamos ver como é que vai ser a semana, né? Se os mercados vão fazer continuar a correção, ou se esse otimismo aí exacerbado vai continuar.